Continuando aí a série de treinamentos promovida pela InfoRio Sistemas, hoje vamos trabalhar com o módulo imobiliário, certo? Vou tentar mostrar os diversos tipos de contratos, né, que uma empresa imobiliária pode proporcionar, né, desde uma compra ou de uma venda ou de um aluguel, certo? Que são as particularidades, são as principais funções, né, que o sistema apresenta. Uma introdução, né, só para antes, o que a gente pode colocar é o seguinte: assim como a parte agrícola tem uma divisão, também o imobiliário apresenta uma divisão, certo? Então a gente poderia representar aqui de forma meio que grosseira, né, meio que simplória, né, a representação seria, certo? Isso aqui, o empreendimento, tá? Como todo. Empreendimento, certo? Seria representada por esse retângulo aí vermelho, certo? A gente poderia colocar aqui retângulo preto, certo? Para subdividir, se for tratar de terreno, né? Com empreendimento, eu posso ter terreno ou apartamento, certo? Terreno, quando eu falo terreno, é o lote, certo? Então, ele teria aqui as quadras. Então, aqui seria as quadras. Essas quadras estariam subdivididas aí em Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, essa seria uma divisão, certo? De quadras. Então, quem mora aí na Coab, quem tem terreno na Nova Petrolina, então tem essa divisão, certo? E teria a menor unidade, subdividida aqui, certo? Essas quadras. Em ruas, né, que seria uma rua 1, quem mora na Coab conhece esse termo aí. Rua 2, todo empreendimento começa dessa forma, depois elas têm os nomes. Né? Então, Rua 2, Rua 3, Rua 3, Rua 4, certo? E as unidades. Né? As unidades, vou pegar uma outra cor aqui para representar. Certo? Que seriam os lotes. Uma unidade menor ou terreno, como se queira chamar.
lote 1, certo? Até o lote 2, 3, 4, lote 5. Isso se tratando do empreendimento, certo? Do tipo de empreendimento, que a gente podia colocar aqui, o lote. O loteamento, certo? Então, aqui seria a figura do loteamento. Então, o loteamento tem essa característica básica, separado em quadras. As quadras subdividem em ruas e as ruas subdividem em lotes. Teria essa hierarquia. Então, o lote seria a menor unidade. Então, a partir do momento que eu tenho a menor unidade, eu passo a ter o montante na hierarquia, ou seja, eu sei quanto lotes tem naquela rua, quanto isso me valorizou, quanto isso valeu, né? Eu tenho a quadra e, consequentemente, eu tenho o empreendimento. Então, eu tenho as receitas e as despesas, certo? Consequentemente, alocadas de forma que você possa avaliar tanto as receitas como os custos. Hoje, na InfoRio, a gente não faz essa parte do custo, a gente já parte do princípio que o empreendimento já está pronto, ou seja, parte de algo pronto para vender. A gente não valoriza inicialmente, apenas no financeiro acontece isso, mas no imobiliário a gente não controla, certo, quanto custou cada lote daquele, certo? Ele é semelhante ao agrícola, onde a gente tem essas divisões bem parecidas, mas apenas a unidade válvula, ou talhão, o pessoal conhece aí válvula ou talhão, representa a menor unidade, consequentemente eu tenho uma área, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma latada, e aqui fazendo uma analogia ao sistema agrícola. Em relação a essa divisão, vamos para o sistema, só porque eu vou fazer o inverso, eu vou partir, aqueles outros a gente viu alguns conceitos, e só depois foi para a nota fiscal, né, tanto de entrada quanto de saída. Nesse treinamento a gente vai fazer o inverso, vai partir de um contrato e destrinchar esse contrato, ou seja, fragmentá-lo ao ponto de a gente entender o que representa cada informação do contrato. Então vamos partir aqui de um contrato, né, a empresa aqui é Flamar, que ela hoje está sediada em Recife. Ela trabalha não nessa filosofia ele trabalha mais com apartamentos, mas eu vou criar aqui um empreendimento para a gente trabalhar com essa filosofia aí, tá? E aí depois a gente faz um contrato dela, contrato com essa filosofia, tá? Não muda pouca coisa em relação ao loteamento, a um apartamento, a um lote para um apartamento, a um terreno para um apartamento. Certo? Então, eu vou pegar aqui um empreendimento que eles trabalham e a gente vai destrinchando ele. Ok. Então, todo contrato, seja ele um lote, um apartamento ou um aluguel, eles partem desse mesmo princípio de ter o contrato, como é que funciona? A gente já estudou, a gente já viu a questão do infogestão, certo? Eu vou fazer aqui um novo aqui, para a gente loteamento. A ideia é o quê? O imobiliário, ele enxerga o financeiro, tá? E o financeiro não enxerga o imobiliário.
Então, se a gente for partir desse princípio, a gente tem aqui o Infogestão, certo? Do mesmo jeito, a gente vai ter aqui o Infogestão aqui dentro, que é o nosso financeiro, gestão. E aqui do lado teremos nossa gestão imobiliária. Gestão imobiliária, onde o imobiliário, certo? Ele enxerga certo? O Infogestão. Então a gente tem o quê? A parte aqui do Infogestão que a gente poderia, que era contemplado. A gente teria a figura do contas a receber, receber, certo? Nota fiscal de saída. Aí você fala, Antônio, mas e o contas a pagar? Não, contas a pagar, como eu falei, nós hoje não controlamos o custo no gestão imobiliária, controlamos o custo no próprio Infogestão, certo? Então a gente tem essas duas figuras, ou seja, tem a figura do conta a receber e as notas fiscais. O que seria essa nota fiscal? A nota fiscal, a partir do momento que você tem uma gestão imobiliária, você tem que pagar ISS, ou seja, é um serviço. Então, o imposto, dentro daqueles impostos que a gente viu, né, e eu trabalhei com ICMS para explicar a vocês, aqui a figura do ISS, que são os serviços. Então, as imobiliárias, elas não pagam ICMS, elas prestam serviço. Então, a partir do momento que você vai num cartório registrar, certo, um lote ou um apartamento, então você paga o ISS ou alguma comissão que você está pagando, né? E em relação à venda, né, você tem a parte do imposto de renda, certo? Que esse imposto de renda, ele, desculpa, o PIS e o COFINS. Você tem o imposto PIS e COFINS, que trata-se a partir do momento que você recebe. Então, todo recebimento ele vai gerar, tá? Então aqui, se for fazer, que seria o PIS e o COFINS estaria relacionado ao recebimento, ao financeiro. Porque o imposto você só paga na hora que recebe, certo? Diferentemente dos impostos na gestão imobiliária. A partir do momento, o contrato ele não é um documento oficial, né, que é registrado em cartório, né, e ele só tem essa natureza do imposto a partir do momento que você quita todo o contrato ou mensalmente através dos recebimentos, certo? Então, as empresas de gestão imobiliária ela têm a obrigação de entregar o FD Contribuições, que ela já não entrega o FD Fiscal. Por quê? Porque elas não emitem nota. O fiscal está mais relacionado com o ICMS. É o FD ICMS barra IPI. Então, a gente não é o caso aqui. Mas já o FD Contribuições, que envolve PIS e COFINS a cada recebimento, então eles são obrigados a entregar FD Contribuições. Então, essa relação, ela não acontece inversa, né? Como eu falei. Então, essa daqui não existe, tá? Essa relação de infogestão para cá, certo? Elas não existem, certo? Certo? A relação só é de gestão imobiliária. Ok.
Então, a gente, partindo desse princípio, algumas coisas eu preciso cadastrar na Infogestão para poder ter, que seria a figura do cliente. A partir da figura do cliente, tudo se desdobra, certo? Comercialização de cada unidade, né? Ok. Então, como eu falei inicialmente, o contrato, eu vou fazer o inverso, o contrato faz essa relação de que o imobiliário ele enxergue o financeiro, contas a receber. Tá? Então, o contrato, certo? Ele tem essas características, né, de ter a data da operação, a data que foi realmente contratada, ou seja, que foi o dia que o cara está registrando, certo? Ele foi contratado em 2013, a sequência da unidade. Então, eu preciso de uma unidade. Tá? Como eu vou fazer um contrato baseado em lote, e aqui eu falei que aqui trata-se de apartamento, não é o nosso foco agora, é loteamento, certo? Eu vou criar aqui uma unidade que representa um loteamento e não um apartamento, tá? Então vamos lá para o cadastro da unidade, gestão imobiliária, a unidade. Só eu vou criar, para poder criar uma unidade, eu precisava do empreendimento. Então vou ter que criar um empreendimento dentro daquele nosso gráfico, né, que a gente já viu, certo? Se a gente for abrir aqui, voltando ao nosso loteamento, a figura representativa do loteamento, eu precisava, a primeira coisa, do empreendimento. Então, eu vou criar aqui um empreendimento, certo? Então, primeiro início, um empreendimento. Certo? Então, vamos criar aqui um empreendimento. O nome do empreendimento vai ser InfoRio. InfoRio Parque. Parque InfoRio, certo? Algum descritivo do loteamento, certo? Se você quisesse colocar próximo ao rodeadouro. Terrenos de 10 por 20, certo? Quisesse colocar. Se ele é urbano ou rural, essas informações aqui são fiscais, certo? Então, ele é considerado urbano, certo? Se ele é um consórcio, se é um SCP ou uma incorporadora. Tá? Então, o consórcio, SCP, você tem uma sócia ostensiva, e a SCP, ou seja, a InfoRio, seria um SCP. Oi. Certo. Ok. O estoque, vai ter estoque? Não sei, mas é o estoque básico, né? Não vai controlar o estoque, nada, não. É porque eu tô. Ok, tranquilo. É porque eu tô no treinamento aqui. Eu já falei com o Matheus já. Antes, é. Porque. Ok, tranquilo. Então, por exemplo, a InfoRio Sistemas, ela vai bancar um empreendimento, e esse empreendimento, ele tem uma finalidade. É só vender os lotes quando acabou, quando vendeu todos os lotes, certo? Essa SCP, depois que transferir para todo mundo, depois que todo mundo quitar, né, acabar essa SCP, ela morre, ela deixa de existir, certo? Em termos de, é como se fosse um seio, ela tem uma finalidade, certo? Então, a SCP é exatamente isso, é apenas vender lote, ela não tem a ligação com sistemas, entendeu? Ela é independente, certo?
incorporadora, certo? Incorporação em condomínio, que é para trabalhar em condomínio, e outras. Tá? Então, vamos partir do princípio que é SCP. Certo? Outras empresas outro é consórcio, aí se juntam várias empresas para fazer um empreendimento. A finalidade aqui da unidade é terreno, decorrente de loteamento, certo? Então, eu vou montar um loteamento, né, Parque InfoRio, certo? E o objetivo dela é vender terrenos. Ele fica na cidade de Recife aqui não, né? Vou mudar aqui para Petrolina. Petrolina, certo? Não tem CEP ainda definido, mas vamos botar um genérico, 56.300. E aí vem o tipo de empreendimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o tipo de empreendimento. Então, ele vai ser um loteamento. Vamos dar só uma olhadinha como é que está criado esse tipo de empreendimento, só para a gente, tipo de empreendimento.